imagine aí que Deus, Ele é o dono do universo. E Deus, Ele está na eternidade. E como que você faz para acessar a eternidade? O caminho mais rápido para você acessar a presença de Deus é através da oração. Então Mateus 6,6 fala, né, que quando você quiser orar, entre no teu quarto, no teu particular, e você fala com Deus em secreto. E Deus em secreto, Ele vai responder você. Agora veja que coisa interessante, trazendo aqui para o lado da fé. A oração, ela é você dobrar o teu joelho e falar com Deus. Agora imagina que cena, né, trazendo para a parte natural. Você lá dobrar o seu joelho lá no teu quarto e fica lá sozinho, falando com uma pessoa que talvez você nem tenha certeza que ela exista. Aí parece loucura, não é? É por isso que a Bíblia fala que as coisas, o Evangelho, ele é loucura para as pessoas que não conhecem a Cristo. Mas para aquelas pessoas que conhecem a Cristo, é poder, é autoridade. Então, quando o apóstolo Paulo fala que sem fé é impossível agradar a Deus, ele está querendo dizer que a primeira coisa que você precisa fazer, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele exista. Você precisa ter convicção, você precisa ter certeza de que Deus existe. E de que se você dobrar o teu joelho, Ele vai responder você. Que Ele vai trazer a resposta que você precisa. Agora, a grande questão por que eu estou sendo movido a falar assim, dessa maneira? Porque eu conheço pessoas que, se você perguntar, cara, você tem certeza da tua salvação? Você crê em Deus? A pessoa ela dá uma titubeada ali. Ela, então, não sei, sabe como é que é? Ei, é impossível, é preciso que você crê que Ele exista. É o que está escrito aqui. Então, se hoje você tem alguma dúvida ainda de que Deus existe, de que Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus, de que Ele veio aqui na terra como homem e de que Ele morreu na cruz para nos remir de todo o nosso pecado, e que hoje, através de Cristo, nós temos acesso à presença de Deus. Se você crê nisso aqui, você tem um acesso à presença de Deus, que é o que você precisa. Porque tem uma passagem de Eliseu, que a viúva, o marido dela morre, e os credores vêm pegar o filho dela para ser como escravo, porque ele deixou uma dívida, e quando não tinham que pagar, o que eles faziam? Eles levavam o filho como escravo, tipo assim, calculou, dá 10 anos de trabalho, eles iam lá e falavam, seu filho vai ser escravo durante 10 anos. E essa mulher, quando o credor bateu na porta dela, ela foi até o profeta, ela falou assim, Eliseu, o meu marido era homem de Deus, servo de Deus, ele servia aqui junto com você, e ele morreu e deixou uma dívida, e eu preciso que você me ajude. Então vê, essa mulher, ela conhecia Deus, ela sabia o Deus no qual o marido dela era dedicado. Só que o marido dela, qual o problema dele? Ele não tinha inteligência financeira, porque ele pelo jeito ele era homem de Deus, ele educou bem a família dele, a mulher dele sabia quem era Deus. Só que ele foi lá e gastou, pegou dinheiro com a agiota, porque para o cara levar o filho como escravo, não podia ser um credorzinho bom, né? Mas aí o que acontece? Ela foi na presença do homem de Deus e falou, eu preciso que você me ajude, me dê uma direção. Um dos maiores problemas nossos, sabe o que é? É que nós acreditamos nas pessoas erradas. Nós confiamos a nossa vida, nós confiamos a nossa intimidade na mão de pessoas erradas. No caso dessa mulher, ela procurou a pessoa certa, que era quem? Que era o profeta. O rei, tem uma outra passagem de Eliseu que estava com uma grande fome na cidade, eles estão cercados por um inimigo. O rei chega e fala, a fome já estava grande na cidade. Ele fala, chame o profeta, porque ele tem que dar uma solução nisso. O rei procurava conselho pelo profeta. No mesmo profeta, tem um general da Síria chamado Naamã,
Que a menina falou, ó, se você for lá na minha cidade, lá em Jerusalém, diante do profeta, ele poderia curar essa lepra. Então, as pessoas procuravam Eliseu quando tinha um problema. Eu quero fazer uma pergunta para você. Em quem é que você tem depositado a tua fé? Quem você tem procurado quando você está numa dificuldade? Porque hoje, teve uma vez que eu estava na fila do banco e eu estava ouvindo as mulheres falando alto, não tinha como ouvir, né? Você vê, fila do banco, faz tempo, né? Que hoje em dia nem banco a gente vai mais. Mas estava na fila do banco e a mulher falando, né? Porque você viu na novela, você viu lá o que a mulher fez com o marido, porque o marido traiu ela. Ela falou assim, eu vou fazer do mesmo jeito. No caso dessa mulher, o que ela estava fazendo? Ela estava seguindo o conselho da novela. Sendo que a novela é uma ficção, mas ela estava disposta a pegar a vida dela, modelar a novela e seguir da mesma forma. Então, a pergunta é, quem é que você tem modelado? Quem é que na dificuldade você tem modelado? Quem é que na dificuldade você tem espelhado, você tem buscado conselho? Porque essa mulher, ela fez certo. Primeiro, ela acreditava em Deus e ela buscou a pessoa certa, que era quem? Que era o homem de Deus. E ele deu a direção, ele falou, ó, o que você tem? Ela falou, não tenho nada a não ser um pouco de azeite. Então ele falou, vai lá, pega com os vizinhos as vasilhas. E enquanto ela ia enchendo as vasilhas, o azeite ia multiplicando. Quando acabou as vasilhas, acabou o azeite. Daí o que o profeta fala, vai lá, vende, paga a dívida dos teus filhos e vive do resto. Então o que eu quero dizer com isso? É que você talvez não está tendo resultado porque você está depositando a tua fé em pessoas erradas, em coisas erradas. Comece primeiramente, comecei falando aqui sobre o poder da oração. Você busca em Deus primeiramente. Busca uma direção de Deus primeiramente sobre aquele assunto. E depois você pode se aconselhar com alguém. Mas tem que ser alguém o quê? Alguém especialista. O que adianta você está com um problema no teu casamento, daí você fala, eu vou buscar conselho aqui com a minha vizinha ou com o meu vizinho, que ele já está no 5º casamento. O que você acha que ele vai fazer? Qual o conselho que você acha que ele vai te dar? Você tem que buscar conselho, e às vezes você tem um problema na tua área financeira, às vezes é na área sentimental, às vezes é na área espiritual, às vezes é na área profissional. Mas o que você tem que fazer? Você tem que pegar uma pessoa que é bem sucedida naquela área. Se é na área financeira, vê uma pessoa que tem uma vida financeira estável, que ela é bem organizada financeiramente, e vai tomar conselho para ela. Se é área espiritual, busca uma autoridade espiritual, um pastor ou um líder, que você vê que ele tem vida com Deus. É isso que você tem que fazer. Agora, tem pessoas que estão com problema, com a dificuldade, e o que ela faz? Ela vai lá e acaba buscando um conselho com uma pessoa que está com a vida 3 vezes pior que a dela. Aí, meu irmão, eu quero dizer para você uma coisa, vai ficar difícil de você dar um up, dar uma direção na tua vida. Então, nós estamos falando aqui sobre fé, e quando você procura uma pessoa dessa, você está depositando fé de que ela vai trazer um bom conselho, você está depositando fé de que ela vai trazer uma direção para você. Então, nós temos que ter fé primeiramente em Deus, acreditar que Ele existe e que Ele é galardoador, que toda vez que você entra na presença dEle, existe uma recompensa para você da parte de Deus. Ou seja, uma coisa que eu aprendi na minha caminhada com Deus é que Deus, Ele não deve nada para ninguém. Deus não fica devendo nada para ninguém. Então, se você tem buscado a Deus, creia, tenha certeza e convicção de que Ele é galardoador e que Ele vai trazer a resposta para a tua vida. Talvez você tenha buscado e não tenha alcançado,
Sabe por quê? Porque talvez, eu tenho até uma frase que eu vou subir, ela aqui no meu feed, que ela fala assim, que oração sem resposta é porque falta mudança de comportamento. Talvez você tenha orado, tenha buscado e não tenha alcançado o resultado que você quer, porque não adianta, Deus não vai entregar nada na tua mão que não seja para ser bênção para a tua vida. Então, porque imagina Deus te trocando muito poder e muito dinheiro, e você não é curado emocionalmente. Por quê? Você vai pegar esse dinheiro, meu irmão, você vai oprimir as pessoas, você vai humilhar as pessoas. Então, oração sem resposta é porque ainda não houve mudança de comportamento. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer exatamente isso, orar, buscar, se aconselhar. Só que você tem que fazer a tua parte, você tem que fazer a tua mudança. Você tem que mudar a tua postura também, a tua atitude. Pergunta para Deus, quando você estiver em oração, Deus, faça a tua vontade na minha vida, o que é que eu tenho que melhorar? Qual a postura, qual a atitude que eu tenho que melhorar? Isso que você tem que colocar diante de Deus e perguntar para Ele. Porque José, imagina só, se José não fosse um cara emocionalmente resolvido, ele foi lá, a mulher lá, a dona lá do Potifar não deu em cima dele, mentiu, falou que ele tentou estuprar e ele foi parar onde? Na cadeia, por um crime que ele não cometeu. Só que passou um tempo, ele vai lá e revela o sonho de Faraó e ele se torna o quê? O primeiro-ministro, o cara mais poderoso abaixo de Faraó no Egito. Rapaz, se José não fosse um cara emocionalmente sarado, sabe o que ele teria feito? No mesmo dia ele teria ido lá na casa do Potifar e ter mostrado o anel lá de autoridade que o Faraó deu para ele e falou: Potifar, chama a tua mulher aí. Fala assim, e aí, e agora? Quem que é o azarador de mulher casada? Quem é que estava dando em cima da senhora? Ele não fez isso. Por quê? Porque José, ele era emocionalmente sarado. Tanto que quando os irmãos que traíram ele aparecem diante dele, ao invés dele ir lá e mandar açoitar os irmãos, se vingar, fazer qualquer coisa, sabe o que José faz? José, ele ressignifica. O que é ressignificar? É você pegar uma situação ruim que aconteceu com você e dar um novo sentido para aquilo. Então José, ele ressignificou aquela situação com os irmãos, e ele fala assim, quando ele se revela aos irmãos, ele fala, foi Deus que me enviou antes de vocês aqui, foi plano de Deus, tudo que eu vivi, foi plano de Deus para eu chegar aqui nesse momento. Ele deu um novo sentido para aquela situação que ele estava vivendo, porque senão, talvez se José não fosse bem resolvido nas emoções dele, talvez Deus não poderia colocar ele no governo, porque senão ele ia fazer muita ruaça, ele ia machucar muitas pessoas, ele ia ferir muitas pessoas, e talvez Deus não tenha respondido a tua oração, porque talvez falta você ter uma mudança de comportamento, falta você ressignificar alguma coisa na tua vida, falta talvez você perdoar alguém, que tudo isso é princípio. Falta você liberar perdão sobre a vida de uma pessoa, porque o perdão, ele trava muitas coisas. E a pergunta é, o que é que você tem que ressignificar? Talvez quem é a pessoa que você tem que perdoar, talvez quem é a pessoa que você brigou, que você tem que reconciliar. Porque se você não acredita em Deus, ou se você, melhor dizendo, se você acredita em Deus, Deus, Ele quer que todos nós vivemos em paz. É simples assim. Porque, você sabe um detalhe interessante? É que a pessoa talvez que você não está falando, talvez a pessoa que você está aí odiando, está com mágoa sobre ela também é filha de Deus igual você é. E tem pessoas às vezes que ficam, vai lá Deus, entra com justiça na vida dela. Quando você pede justiça para Deus, Deus primeiro ele vai colocar a tua vida na balança para ver se você é justo. Se você for justo, daí ele vai lá tratar com aquela pessoa. E a justiça de Deus é diferente da nossa justiça. Então a melhor coisa que tem,
se você está chateado com uma pessoa, Senhor, toma essa pessoa nas tuas mãos, faça o que o Senhor achar melhor. E pede perdão, pede misericórdia para Deus todos os dias. É isso que você tem que fazer. Porque oração sem resposta é porque não houve mudança de comportamento. Aprenda essa daí. Se você está orando e não tem resposta, comece a analisar a tua vida, vê o que precisa mudar. Vê o que é que precisa ser ressignificado aí na tua vida. Vê quem é que você tem que liberar perdão. Aí você vai começar a ver as coisas mudarem, as coisas tomarem um novo rumo. Porque, estava falando de José sobre fé. Tem uma passagem de José muito forte, que quando ele está para morrer ali já, ele deixa um comando. Ele fala assim, eu quero ser enterrado aqui no Egito, mas quando Deus cumprir a promessa dele, porque Deus tinha uma promessa que eles viveriam um período no Egito, e depois Deus levaria o povo novamente para a terra prometida, que era a terra de Canaã. E ele deixa um comando e fala assim, quando Deus tirar vocês daqui do Egito, eu quero que vocês levem o meu sarcófago, ou seja, o meu caixão, e que eu seja enterrado na terra de Canaã. Vê que coisa interessante. Você quer o camarada prestes a morrer e ele acreditar que mesmo depois da morte dele, Deus ainda vai cumprir a promessa. E todos nós sabemos que depois de 400 anos que José viveu no Egito, Deus levanta Moisés, e Moisés, ele tira o povo do Egito. E o sarcófago, e José, melhor dizendo, o caixão dele é levado, e ele é enterrado na terra de Canaã. Então, eu quero deixar uma coisa para você aqui nessa manhã. Se você quer ter mudança de vida, se você quer fortalecer a tua fé, comece a fazer isso através do poder da oração. A oração é o caminho mais rápido, é o link mais rápido para a tua presença de Deus. Então comece a partir de agora a buscar a presença de Deus em oração. É a primeira coisa, que é a chave. Porque a partir daí a oração ela fortalece a tua fé. Ela te coloca mais próximo de Deus, e quanto mais próximo de Deus você estiver, mais você vai acreditar que Ele exista. E quanto mais você acreditar que Ele existe, você pode crer que o versículo que nós lemos aqui, Ele é galardoador, Ele vai trazer a recompensa, Ele vai trazer aquilo que você tem orado e pedido para Deus. Mas para isso, você precisa começar a exercitar a oração. A oração, ela é como respirar, teria que ser para o cristão, para todos nós. Você teria que estar fazendo isso com frequência. Ou se você ficasse um dia sem orar, era como se você começasse a ficar asfixiado. Então, desenvolva esse hábito de orar diariamente. Você vai ver as coisas mudarem na tua vida. Comece a apresentar. O planejar ele é do homem, mas o executar é de Deus. Comece a colocar os seus planos na mão de Deus. Talvez os seus planos não estão sendo realizados, porque você tem projetado coisas que não estão alinhadas com os princípios da palavra, e Deus está sendo impedido de responder a tua oração. Talvez porque os seus planos não estão alinhados, porque Deus... Lembra que eu falei que o irmão, talvez que você está magoadinho com ele é filho de Deus também? Então você acha o quê? Que se você fizer um projeto, um plano que vai prejudicar o teu próximo, você está impedindo Deus de executar esse projeto na tua vida. Lembra que Jesus falou? Ele resumiu 10 mandamentos em 2. Amarás teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, você quer ser bem sucedido? Comece a realizar projetos que vai abençoar outras pessoas. Se você começar a realizar projetos que vai abençoar outras pessoas, você vai começar a ter novos resultados. Porque Deus, Ele quer abençoar você, Ele quer que você seja bem sucedido, Ele quer que você tenha uma vida de paz, Ele quer que você seja feliz. Esse é o desejo de Deus para você. Agora, se é a vontade de Deus para você e é o que você quer também, por que não acontece? Porque aí no meio tem algumas coisas que precisam ser ajustadas. Eu estou trazendo aqui algumas chaves para você. Nós estamos falando de princípio, obediência, princípio do perdão, princípio da honra, princípio de que mais? Polaridade. Polaridade. O que é a polaridade?
Ó, a polaridade é isso aqui, ó. Presença de Deus, ausência de Deus. Daí eu te pergunto, onde você está? Quando você ora, quando você jejua, quando você lê a palavra, quando você ouve louvor, ó, você está mais próximo de Deus. Quando você está pecando, porque o pecado nos separa de Deus. Ó, o apóstolo Paulo fala, o homem pecou, Adão pecou e todos os homens foram destituídos. O que é isso? Foram separados da glória de Deus. Essa polaridade é muito top. Por quê? Porque quanto mais você peca, mais distante você fica de Deus. E você sabe o que é o inferno? Eu conversando com um pastor amigo meu, cheguei a essa conclusão. O que é o inferno? É a ausência total de Deus. Porque o inferno, o que é o inferno? O inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos, e eles vão passar a eternidade lá. Só que o inferno ele foi feito para o diabo e os seus anjos. O homem vai para lá pelas escolhas que ele faz. Então, neste momento eu te peço, comece a obedecer a palavra, comece a cumprir princípios da palavra, porque quanto mais você obedece a palavra, mais próximo de Deus você vai estar. Lembra que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus? E o que nos separou disso? Foi o pecado. Então, se afaste de tudo aquilo que a palavra condena, que a palavra diz como pecado, e comece a partir de agora a cumprir os princípios da palavra. E você vai começar e você vai experimentar um novo resultado na tua vida. Lembra que nós estamos falando aqui, qual que é os princípios? Princípios para você ter uma vida de paz. Para você ter uma vida de paz, você precisa começar a cumprir princípios. Você precisa começar a cuidar do meio. Porque o fim é ter uma vida de paz que você quer, não é? Mas para isso você precisa praticar dia a dia. Vou dar o exemplo fitness, que todo mundo quer perder uns quilinhos aí. Todo mundo quer ter uma barriga tanquinho. Mas você não vai lá na loja, ou pode ir até no cirurgião plástico e comprar uma barriga para tanquinho. Não é assim que funciona. Você tem que fazer o quê? Você tem que cumprir o processo, que é correr, alimentação, sono de qualidade. Isso tudo, se você cumprir isso, vai conduzir você ao resultado que você precisa. Que é o resultado que é a barriga tanquinho. Agora tem gente que quer ter uma vida de paz, mas você precisa cumprir princípios, meu irmão. Comece a perdoar, comece a honrar as pessoas, comece a amar o próximo, porque o amor é um princípio. Comece a amar o próximo como a ti mesmo. Tudo aquilo que você não quer que faça para você, comece a não fazer para as outras pessoas também. Simples assim. E a partir daí você vai começar a experimentar novos resultados.